Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Bora chamar o Diego Amorim para conversa e hoje temos um entrevistado junto com o Diego Amorim. Hoje preste bastante atenção, a gente vai prestar serviço para você hoje. O Diego Amorim está lá no nosso estúdio em Brasília, junto com o cientista político, professor Creomar de Souza. Ele é CEO e fundador da Dharma, que é uma consultoria especializada em inteligência e estratégia em assuntos públicos e prevenção de risco político. E a gente vai conversar com o professor Creomar sobre como a gente faz para escolher um candidato, especialmente um candidato ao parlamento, seja o parlamento federal ou os parlamentos estaduais. Vamos refletir um pouco sobre isso. Diego, tudo bem? Bom dia para você e para o professor Creomar de Souza. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil FM. Nós estamos aqui no estúdio da Nova Brasil Brasília com o professor Creomar de Souza. Bom dia, professor. Bom dia, prazer estar aqui com você, com o Mauro, com a Michele e com aqueles que nos ouvem pela Nova Brasil FM. Obrigado pela sua presença. Professor, eu queria começar aqui de Brasília te perguntando se a gente ouve uma expressão brasileiro que votar bem, tem que aprender a votar. O que é bem? O que é aprender a votar? Diego, essa é uma pergunta excelente. Eu creio que de princípio, o voto é um exercício de consciência, né? O que significa dizer isso? Que cada um de nós tem percepção daquilo que te aflige individualmente, mas daquilo que nos aflige coletivamente dentro de uma comunidade. Então, o momento de voto é uma solução que a sociedade construiu no curso do tempo para que a gente encontre soluções para problemas comuns a partir de uma lógica racional, baseada no diálogo, no respeito à diferença. Esse é o instrumento da democracia. Agora, eu creio que como todo processo que envolve uma responsabilização que é individual e coletiva, traz um dever de casa. E aí o dever de casa eu creio que é onde a gente entra nessa lógica do votar bem. Votar bem é, antes de tudo, estudar. Estudar o perfil de quem você quer entregar uma parcela de poder, né? E quais são os elementos efetivos que fazem diferença no seu dia a dia. Que podem ser questões muito objetivas, como asfalto na rua, iluminação pública, segurança, ou questões que em alguns momentos se tornem um tanto quanto mais elaboradas, como, por exemplo, o fato de que uma cidade vai ou não prover um determinado tipo de programa de bolsas de estudo para um pedaço da população. E votar bem e votar certo é uma decisão individual ou coletiva, professor? É uma decisão individual com um componente coletivo. E aqui é onde surge aquilo que a gente pode chamar de uma espécie de complexificação do fato. O que eu estou querendo dizer? Em momentos de muita tensão política, ou em que a gritaria se torna maior que o diálogo... Ou seja, né? Agora, a gente tem situações em que as pessoas acabam levando a reflexão do ato do voto para uma lógica quase de embate físico. O ideal, na verdade, é que a gente entenda e desfaça, em algum sentido, do impacto das emoções nisso. Agora, óbvio, cada um de nós somos seres racionais, controlados por emoções. Então, as nossas preferências são preferências racionais, mas guiadas por emoções. Como a gente faz para diminuir o impacto ou para diminuir o apego emocional ou a raiva ou o sentimento emocional negativo que vem desse processo? O que eu costumo dizer a todos que nos procuram ou aqueles que fazem cursos ou quando eu estou em sala de aula é: não dê a primeira resposta. Respire, se acalme e faça a seguinte pergunta: quem merece o meu voto? Respondida essa pergunta, a segunda pergunta é: merece o meu voto por quê? E feita a segunda pergunta, a terceira, que eu acho que é a mais importante, é: como eu fiscalizo aquele que recebeu o meu voto? Porque esse é um ponto muito importante, me parece que esse é um elemento que o Mauro levantou logo de saída, que é, em eleições como estas, nós temos muita atenção no presidente, no governador, algumas vezes no prefeito, mas nós, por falta de exercício prático de democracia, a democracia no Brasil é muito jovem, a gente se esquece de ficar de olho no parlamentar.
E o parlamentar é uma figura essencial, porque ele fiscaliza, ele delimita, ele legisla, ele constrói regulamentos e normas que impactam no nosso dia a dia. Então, o exercício envolve, a gente diria que o ciclo de cidadania completa, né? Começa com o voto, se segue com a fiscalização do voto conferido, isso quer dizer, do exercício do mandato parlamentar, e esse ciclo é fechado na eleição seguinte, quando você decide se você deposita o voto de novo para aquela pessoa ou se você muda o candidato. Se você vai comprar esse produto e esse serviço de novo, você vai trocar de Eu marca. acho que essa é uma excelente alegoria. Você compra, você faz o pós-venda, né? É isso. E depois você decide. Deixa eu passar a palavra para o Mauro e para a Michelle em São Paulo, que eles também têm perguntas, professor. Professor, eu queria fazer uma pergunta do passo seguinte. O senhor falou dessa reflexão inicial, né? Sobre quem merece o meu voto, o que eu quero com o meu voto. E aí a gente olha uma infinidade de candidatos. Se a gente for querer se orientar pela propaganda na televisão, não vai dar certo, porque eles têm, sei lá, 5 segundos cada um, só dá para saber o nome e o número, e o cara fazendo uma gracinha ou falando uma bobagem. E então, como que eu pesquiso que candidatos merecem o meu voto? Quais são aqueles que mais se aproximam daquilo que eu penso, daquilo que eu quero para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país? Então, Mauro, essa é uma pergunta excelente. Eu creio que hoje nós temos aí algumas ferramentas bastante interessantes para fazer esse tipo de pesquisa. Começando pelo próprio Google, né? Mas também visitando o site da Justiça Eleitoral. E nós temos orientações de outras iniciativas feitas por jovens ao redor do país que vão te ajudando a fazer esse recorte das suas preferências pessoais com o perfil do candidato. Para além disso, eu creio também que quando a gente começa a pensar em um candidato para o legislativo, a gente tem que ter uma preocupação muito clara com o elemento geográfico. Significa dizer o quê? Você precisa entender e buscar pessoas que compreendam quais são os dilemas da sua região. Porque na configuração política que o Brasil possui hoje, em determinado sentido, um parlamentar em Brasília, ele é também um defensor da transferência de recursos para a sua região de origem. E esse é um dado que não vai mudar no futuro próximo, né? Se eu estiver falando aqui alguma bobagem, o Diego já me corrige pronto, né? Mas assim, o que a gente tem é que, efetivamente, o parlamentar é alguém que vai defender os interesses da sua região. E aí me parece que entra um outro elemento que, em termos teóricos, é muito importante para a democracia, que é o exercício do voto é um ato individual com responsabilidade coletiva. E como sendo um ato individual com responsabilidade coletiva, ele envolve o diálogo. Isso quer dizer, o diálogo que está tão prejudicado na atual conjuntura, o diálogo dentro de casa, o diálogo no seu bairro, o diálogo na sua associação. Por quê? O voto é um desdobramento final de uma prática associativa. Significa dizer, pegando aquilo que o Diego acabou de falar, do venda, do pós-venda, da verificação, né? É basicamente você discutir com as pessoas à sua volta se as escolhas feitas, se o produto adquirido em determinado momento é o melhor produto. É um ponto. Se nós conversamos sobre carros, se nós conversamos sobre computadores, hoje em dia os jovens conversam sobre os modelos de telefone celular, por exemplo. Eu não compro um celular sem conversar com os jovens, né? Porque eles sabem mais do que eu. Por que não conversar sobre isso também? E aí vem um ponto, quanto menos a gente conversa sobre estes temas ou sobre essas escolhas, pior é a qualidade das escolhas que nós vamos fazer ao final do dia. Michelle? Professor, eu queria saber, nessa escolha, principalmente para o parlamento, é importante que as pessoas alinhem o voto, porque às vezes tem gente que fala assim, meu voto aqui está meio esquizofrênico, eu tenho um de um partido, um de uma ala, outro do outro. É importante que isso seja alinhado com o executivo, por exemplo? Tem diferença? Olha, então, acho que uma questão importante aí, Michelle, é a seguinte, o voto é livre, né? As pessoas podem votar em quem quiserem e, às vezes, o perfil vai mesmo desalinhando, né? Isso quer dizer, você tem um voto a presidente que está em um espectro, um voto para o parlamento que está em outro espectro. E aí vamos trabalhar com dois objetos de orientação a partir da sua excelente pergunta.
Para o político que está concorrendo ao executivo ou para o político que está concorrendo ao legislativo, é sempre mais interessante que esse voto seja, vou usar a expressão casada, já que a gente está na dinâmica de falar de produtos, tá, Diego? É sempre mais interessante que esse voto seja casado. Por quê? Porque o chefe de executivo eleito, com mais parlamentares da sua própria afiliação, tem chances maiores de ter estabilidade governativa para levar suas agendas adiante, né? Isso é importante. Agora, quando a gente pensa na lógica do eleitor, o eleitor tem todo o direito, e mais do que isso, eu diria que quase o dever, de fazer a melhor escolha para si. E às vezes ele acha que um candidato para o executivo é o melhor, mas aí quando ele pensa no tema do legislativo, numa agenda mais micro, ele tem um perfil que se encaixa melhor às necessidades dele, que não necessariamente ele vai encontrar naquele esquadro do chefe do executivo. E aí vem, eu creio que esse é um ponto importante para um momento crítico como esse da democracia no Brasil, né, em termos de erosão da capacidade de diálogo e de debate público. Políticos são eleitos para governar para todas as pessoas, né? Se ele é eleito a prefeito, a governador, a presidente, ele é eleito para governar para todos, assim como um síndico de condomínio, quando eleito, é eleito para gerar bem-estar para todos os condôminos. Se o chefe do executivo e o membro do parlamento têm desavenças, eles têm a responsabilidade de fazerem com que essas desavenças sejam resolvidas num âmbito de razoabilidade, né? E aí vem um elemento importante daquilo que a gente estava falando no início aqui, né, do pós-venda, que é preciso cobrar, é preciso pressionar e é preciso demandar. E isso me parece que se tornou mais fácil com a lógica das redes sociais baseadas na internet hoje, né? O cidadão consegue acompanhar o mandato. E aí a armadilha é que muitas das vezes as políticas querem confundir o acompanhamento com a mera comunicação fácil. E essa me parece a grande armadilha para o eleitor hoje, tá? Professor, a gente está exatamente 10 das eleições, tem muita gente indo no Brasil, nas mais de 11 praças, mais de 400 cidades em que a Nova Brasil FM chega, e tem muita gente enojada com a política. Tem muita gente que está no hora indo para o trabalho, deixar o filho na escola, eu não quero mais saber de política, eu não quero mais ouvir. E a gente tem ainda pela frente aí alguns debates, né? A gente tem muitas coisas nas redes sociais, chegando pelo WhatsApp das pessoas. Eu pergunto para o senhor, como o eleitor brasileiro, principalmente aquele que está enojado, pode se abstrair daquilo que é perfumaria em torno dos candidatos? A gente sabe que eles têm fundo partidário, a gente sabe que eles têm marqueteiro, a gente sabe que eles têm assessoria de imprensa, treinamento de mídia, e eles têm ainda 10 dias aí para decidir o voto. Dá para se abstrair de toda essa coisa externa que a gente vê em torno das campanhas e olhar para a pessoa? Então, me parece que esse é o grande desafio, né? Porque as estruturas de marketing político são obviamente construídas para dourar a pílula, né? Então, isso é feito para realçar as qualidades e esconder os defeitos. É como se fosse um processo de colocação de um produto numa estante. O que eu diria para o eleitor que, em algum sentido, hoje se sente enojado ou tem uma reflexão que é apolítica, o que eu diria são duas coisas que eu dizia em aula muitos anos atrás, quando comecei a ser professor universitário. A primeira é: tudo é política. Se você negocia o horário que você chega em casa após o trabalho com a sua esposa, isso é um ato político. Se você vai discutir com seus amigos em qual restaurante vocês vão almoçar na hora do intervalo do trabalho, é um ato político. O que nós precisamos entender ao fim do dia é quais os instrumentos que nós temos. Eu digo, construam as perguntas. Quem merece o meu voto? Por que merece o meu voto? Como isso melhora a minha vida e a vida da minha região? Acho que essa é a grande saída. Olha, maravilha. Professor Creomar de Souza, obrigado, professor.
Eu tinha mais umas 18 perguntas para fazer para o professor, então acho que o professor vai ter que voltar. Já está automaticamente Vai ter que voltar, vai ter que convidado voltar, antes das Mauro. eleições. Convocado a voltar aqui ao Nova Manhã, mas por hoje, se apenas por uma questão de tempo, a gente agradece muito ao cientista político e professor Creomar de Souza, CEO e fundador da Dharma, que é uma consultoria especializada em inteligência e estratégia em assuntos públicos e prevenção de risco político. Professor, muito obrigado. Volte sempre aqui ao Nova Manhã. Muito obrigado, Mauro, Michele, Diego. Sempre um prazer conversar com vocês. Contem conosco. E obrigada ao Diego também, que amanhã estará aqui com a gente, também nesse horário, falando um pouquinho mais sobre essa conexão com Brasília e a política. 7h46. Até amanhã, até amanhã.